ordens misteriosas, juramentos solenes, votos sagrados e batalhas épicas. Essas e muitas outras coisas fascinantes cercam as histórias sobre uma das ordens mais impressionantes da história, os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários são uma das ordens militares mais fascinantes e misteriosas da história. Fundada em 1119, em Jerusalém, após a Primeira Cruzada, a Ordem dos Cavaleiros Templários tinha como objetivo proteger os peregrinos cristãos, que visitavam a Terra Santa e lutar contra os muçulmanos. Com sua sede localizada na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, a Ordem rapidamente se tornou uma das mais poderosas e influentes da Europa medieval. Os Cavaleiros Templários eram conhecidos por sua disciplina, habilidades militares e voto de pobreza, mas também por seu poder financeiro, possuindo vastas propriedades e tesouros em toda a Europa. A ordem foi liderada por um grão-mestre, que tinha autoridade sobre todos os cavaleiros e servos da ordem. Entre os grão-mestres mais notáveis estão Hugues de Paz, Jacques de Mola e Gerald de Ridefort. A Ordem Templária era uma força formidável nos campos de batalha da Terra Santa, e foram responsáveis por várias vitórias decisivas contra os muçulmanos, incluindo a Batalha de Montezarde, em 1177. No entanto, a Ordem também se envolveu em conflitos com outros poderes, incluindo o rei da França, Filipe IV, que tinha dívidas com os Templários e viu na Ordem uma oportunidade de se livrar delas. Os Templários possuíam uma hierarquia bem definida, que seguia a estrutura feudal típica da Idade Média. No topo da hierarquia estava o grão-mestre, que tinha autoridade absoluta sobre a ordem. Abaixo dele, estavam os comendadores, que eram responsáveis por administrar os diferentes comandos da ordem em todo o mundo. Os cavaleiros eram o núcleo da ordem, e eram divididos em 3 classes: os cavaleiros combatentes, que eram responsáveis pelo combate direto em batalha, os cavaleiros serventes, que cuidavam da administração e logística da ordem, e os escudeiros, que eram aprendizes de cavaleiros e passavam por um rigoroso treinamento militar e espiritual. A principal função dos cavaleiros era a luta contra os muçulmanos na Terra Santa, e para isso, eles eram treinados em várias habilidades militares, incluindo esgrima, arco e flecha, cavalaria, cerco e defesa de fortalezas. Eles também eram treinados em táticas de guerrilha, e em como lidar com as condições do deserto. Os Templários eram conhecidos por seu equipamento de alta qualidade, incluindo armaduras de placas de aço, elmos, escudos, espadas, lanças, arcos e flechas. Eles também tinham acesso a cavalos de guerra especialmente treinados para combate. Entre as batalhas mais importantes dos Cavaleiros Templários, destacam-se a Batalha de Montezarde, em 1177, em que os Templários lideraram um exército cristão de cerca de 500 homens, contra um exército muçulmano de cerca de 26.000 homens, e saíram vitoriosos. Outra batalha importante foi a Batalha de Hattin, em 1187, em que os Templários lutaram ao lado de outras ordens militares e exércitos cristãos, mas acabaram sendo derrotados pelos muçulmanos liderados por Saladino. Se você está assistindo esse vídeo até aqui, considere deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e a manter a qualidade. Inscreva-se e não deixe de ativar o sininho das notificações. É bem rápido, basta clicar no botão inscreva-se, e você já ajuda nosso trabalho. A oração mais conhecida dos Cavaleiros Templários é a Oração dos Cavaleiros Templários, também conhecida como Oração do Cavaleiro. Não me arrependo de ter combatido a guerra sagrada, pois meu coração estava cheio de amor por Deus. Se o Senhor me chame para o céu, eu lutarei por ele em outro lugar. Se a cruz me chamar para o campo de batalha, eu lutarei pelo meu Senhor e Salvador, até que a morte me leve para casa. Para mim, a vida é Cristo e a morte é lucro. Essa oração reflete a forte devoção dos Cavaleiros Templários, a sua fé cristã, e a sua missão de lutar em nome de Deus. Eles viam a Guerra Santa como um chamado divino, e estavam dispostos a lutar e morrer em nome de sua crença. A oração também destaca o compromisso dos Templários com a vida após a morte, e a crença de que morrer lutando em nome de Deus era uma maneira de alcançar a salvação eterna. Outra curiosidade sobre os Templários são seus votos, chamada de regra da Ordem dos Cavaleiros do Templo. O voto foi estabelecido por São Bernardo de Clairvaux, um dos principais apoiadores da Ordem. Juro, pela minha fé e pelas minhas mãos, obedecer ao meu Senhor, o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros do Templo, e aos seus sucessores. Prometo viver em pobreza, castidade e obedecer,
e defender a Igreja e os cristãos dos seus inimigos. Nunca recuar diante de um inimigo. Será meu dever perseguir os inimigos de Cristo com um coração sincero e com todas as minhas forças. Darei minha vida pela fé se necessária. O voto dos Cavaleiros Templários reflete o compromisso da Ordem com os valores cristãos, incluindo a obediência, a pobreza, a castidade e a defesa da Igreja e dos cristãos. Além disso, o voto destaca a importância da coragem e do atendimento pessoal, inclusive até a morte, em defesa da fé cristã. Em 1307, Filipe IV ordenou a prisão de todos os templários na França, acusando-os de heresia e outras acusações infundadas. A ordem foi dissolvida pelo Papa Clemente V em 1312, e muitos de seus membros foram executados ou presos. O último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira em 1314, tornando-se uma figura lendária da história dos Cavaleiros Templários. Apesar de sua queda, a Ordem dos Cavaleiros Templários continua a intrigar e fascinar pessoas em todo o mundo, e sua imagem ainda é usada em filmes, livros e jogos como símbolo de bravura e mistério. O legado dos Templários continua vivo até hoje, e a história da Ordem é uma das mais fascinantes da história medieval. O que é certo é que eles foram uma das ordens militares mais influentes e poderosas da Idade Média, e seu legado continua vivo até hoje. Compartilhe o canal com seus amigos, e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até a próxima!